Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos começar com um dos capítulos mais importantes, que é a diferenciabilidade. Funções diferenciáveis, ok? Bom, eu começo sempre pelo caso unidimensional, portanto, se tivermos uma função real de uma só variável, também real, obviamente, definimos então f' de x0, a derivada de f no ponto x0, como sendo o limite, quando h tende para zero, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. E este limite indica precisamente a taxa de crescimento da função f no ponto x0. Em termos geométricos, f' de x0 é o declive da reta R tangente ao gráfico da função no ponto da abscissa x0. Tá? Tal como vocês podem ver na figura. Portanto, f' de x0 é o declive da reta R azul. No lado direito do ecrã, recordo apenas algumas regras de derivação. Portanto, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada do produto, portanto, a derivada de u vezes v é u'v mais uv'. No caso do k ser uma constante, temos que a derivada de ku é k vezes a derivada de u. Depois temos também a derivada do quociente, derivada do seno de u. Portanto, aquele u não é variável independente. Portanto, o u é uma expressão em x ou uma função em x. No fundo, aquilo é a derivada da composta, tá bem? Portanto, seno de u' é u' cosseno de u. Cosseno de u' é menos u' seno de u. Portanto, depois e elevado a u' é u' vezes e elevado a u. E depois a derivada do ln do, o ln na base é, não é? É u' sobre u. Portanto, dá jeito termos estas fórmulas em mente para podermos melhor entender esta aula e as próximas também. Consideremos agora uma função f definida num subconjunto D contido em R2 com valores em R e um ponto x0 com x maiúsculo igual a x0, y0 no interior de D. A derivada parcial de f em ordem a x no ponto x0 denota-se por ΔF ΔX no ponto x0 e é igual, por definição, ao limite, quando h tende para zero, de f de x0 mais h, y0, menos f de x0, y0 sobre h. Portanto, notem que neste limite o y0 mantém-se constante e a primeira variável é que está a sofrer um acréscimo de h. De maneira análoga, definimos a derivada parcial de f em ordem a y no ponto x0 igual a x0, y0, como sendo o limite, quando h tende para zero, de f de x0, y0 mais h, menos f de x0, y0 sobre h. E, evidentemente, que esta derivada parcial será denotada por ΔF, ΔY no ponto x0. Qual o significado geométrico destas duas derivadas parciais da função f no ponto x0? x0 maiúsculo. Considerem aquela superfície a vermelho que tem a equação z igual a f de xy. Ou seja, a superfície é o gráfico da função f. Se nós intersetarmos esse gráfico com o plano vertical de equação y igual a y0, vamos obter uma linha, uma espécie de uma curva contida no gráfico. O declive da reta tangente
a essa curva no ponto x0, f de x0. Aqui o x0 é o x0 maiúsculo. Está bem? Portanto, o declive da reta tangente a essa curva no ponto x0, f de x0 é precisamente a derivada parcial de f em ordem a x no ponto x0. De maneira análoga, se nós intersetarmos o gráfico da função com o plano vertical x igual a x0, obtemos uma nova curva que resulta da interseção do gráfico com o plano, e o declive da reta tangente a essa curva no ponto do gráfico de coordenadas x0, f de x0 é precisamente a derivada parcial de f em ordem a y no ponto x0. Ok? Vejamos um exemplo. Seja f de xy igual a x ao quadrado y mais 2x. Vamos calcular, usando a definição, obviamente, a derivada parcial de f em ordem a x num ponto x0, y0. Bom, então seguindo o que estava no quadro anterior, temos que a derivada parcial de f em ordem a x no ponto x0, y0 é o limite quando h tende para 0 de f de x0 mais h, y0, menos f de x0, y0 sobre h. Isto é igual ao limite quando h tende para 0. Portanto, agora temos que ter em conta a expressão da nossa função, não é? É então igual ao limite quando h tende para 0 de x0 mais h ao quadrado vezes y0 mais 2 vezes x0 mais h menos, abrir parênteses, x0 ao quadrado vezes y0 mais 2x0, fechar parênteses, sobre h. Agora vamos desenvolver ali aquele quadrado e ficamos com o limite quando h tende para 0 de x0 ao quadrado mais 2x0h mais h ao quadrado, tudo a multiplicar por y0, mais 2x0 mais 2h menos x0 ao quadrado vezes y0 menos 2x0, tudo dividido por h. Portanto, ali temos 2x0 que cancela com menos 2x0. Depois, no passo seguinte, temos o limite quando h tende para 0 de x0 ao quadrado vezes y0 mais 2x0 y0h mais y ao quadrado vezes y0 mais 2h menos x0 ao quadrado vezes y0. Novamente, podemos cancelar aqueles dois fatores que têm sinais opostos. Isso permite-nos colocar o h em evidência, e então ficamos com o limite quando h tende para 0 de h vezes 2x0 y0 mais h y0 mais 2, tudo dividido por h. Cancelando os h's, ficamos com o limite quando h tende para 0 de 2x0 y0 mais h y0 mais 2, o que resulta simplesmente na expressão 2x0 y0 mais 2. Ok? Então, resumindo, se f de xy igual a x ao quadrado y mais 2x, então a derivada parcial de f em ordem a x no ponto x0, y0 é igual a 2x0, y0 mais 2. Ignorando os índices de x e de y, podemos então afirmar que a derivada parcial de f em ordem a x é igual a 2xy mais 2. Podem reparar que a derivada parcial de f em ordem a x obtém-se derivando a expressão f de xy na variável x e considerando y como se fosse uma constante. Tá bom? Portanto,
A derivada de x ao quadrado y mais 2x em ordem a x é então 2xy mais 2. Portanto, a variável y trabalha como sendo uma constante. De forma análoga, a derivada parcial de f em ordem a y é igual a x ao quadrado. Portanto, aqui é o x que trabalha como se fosse uma constante. Para funções de mais variáveis, para funções com 3 variáveis, por exemplo, ΔF, Δx é o resultado de derivar a expressão f de xyz na variável x, considerando o y e z como constantes. Bom, escusado será dizer que ΔF, Δy obtém-se derivando a expressão f de xyz na variável y, considerando o x e o z como constantes. E ΔF, Δz obtém-se derivando f de xyz na variável z, em que x e y trabalham ou funcionam como sendo constantes. Consideremos agora uma função f de 3 variáveis, mas com valores em R2. F de xyz igual a x mais g elevado a z mais y, na primeira componente, e na segunda componente temos y vezes x ao quadrado. Pretendemos determinar a matriz das derivadas parciais desta função, num ponto qualquer, num ponto x maiúsculo igual a xyz. Pronto. Essa matriz denota-se por df no ponto x, ou jf no ponto x, ou ainda j índice x de f. Tá. Eu, em princípio, vou usar a primeira ou a segunda notação nas aulas seguintes. Esta matriz chama-se então a matriz das derivadas parciais ou matriz jacobiana da função f. Como é que ela se obtém? Pronto. Então, na primeira linha, temos as derivadas parciais da primeira função componente, ou seja, da função f1, em ordem a x, em ordem a y e em ordem a z. Portanto, então, qual é a derivada de x mais g elevado a z mais y em ordem a x? É 1. Portanto, lá está o 1. A derivada em ordem a y é 1 e a derivada em ordem a z é elevado a z. Depois, na segunda linha, temos as derivadas da segunda função coordenada, ou seja, da função f2. A derivada de y vezes x ao quadrado em ordem a x é 2xy, em ordem a y é x quadrado e em ordem a z é 0, uma vez que a segunda componente da função f não depende de z. Bem, agora temos ali um exercício que diz o seguinte: considera a função f de R2 para R tal que f de xy é igual a x ao cubo y sobre x à quarta mais y à quarta se xy diferente de 0, 0. E f de 0, 0 é igual a 0. Pretendemos responder a estas questões. Portanto, são 4 linhas que serão respondidas no quadro seguinte. Portanto, a linha A: calcule o limite de f de xx quando x tende para 0. Depois, será que existe limite de f de xy quando xy tende para 0, 0? A linha B: será f contínua na origem, isto é, no ponto 0, 0? E diferenciável? A linha C: calcule a derivada parcial de f em ordem a x no ponto 0, 0, a derivada parcial de f em ordem a y no ponto 0, 0 e a derivada parcial de f
em ordem a y no ponto 1, 0. A linha D comenta a seguinte afirmação. Se as derivadas parciais de f em ordem em x0 existirem, então f é derivável em x0? A linha A. Limite quando x tende para 0 de f de x é o limite quando x tende para 0 de x ao cubo vezes x sobre x à quarta mais x à quarta, ou seja, o limite quando x tende para 0 de x à quarta sobre 2x à quarta, que é o meio. Tá? Portanto, isto é o limite na origem, mas restrito à reta y igual a x. Vamos agora tentar outra trajetória, por exemplo, o próprio eixo do x, ou seja, a reta y igual a 0. Aqui fazemos então o limite quando t tende para 0 de f de t 0, ou se quiserem, o limite quando x tende para 0 de f de x 0, é indiferente. Isto é o limite então quando t tende para 0 de t ao cubo vezes 0, uma vez que o y é igual a 0, sobre t à quarta mais 0 à quarta, ou seja, o limite quando t tende para 0 de 0 sobre t à quarta, e isto é igual a 0. Pronto, como o meio diferente de 0, então não existe o limite de f de xy quando xy tende para 0, 0. A linha B. Recordem que f é contínua no ponto x0 se existe limite de f de x quando x tende para x0 e valer f de x0. Está bem? Portanto, aqui este x e este x0 estão em R2. Na nossa situação, como não existe o limite de f de x quando x tende para o ponto 0, 0, portanto, estou a falar de um x igual a xy, como este limite não existe, então a função já não é contínua na origem. Está bem? Portanto, a função não pode ser contínua na origem. Há um resultado teórico que também nos diz que se f é diferenciável em x0, então f é contínua em x0. No nosso caso, como f não é contínua no ponto 0, 0, então muito menos poderá ser diferenciável no ponto 0, 0. Bom, passemos então à linha C. Vamos calcular a derivada parcial de f em ordem a x no ponto 0, 0. Para tal, vou usar a definição que apresentei no início desta aula. Bem, sendo assim, esta derivada parcial é igual ao limite quando h tende para 0 de f de 0 mais h, 0, menos f de 0, 0 sobre h. Utilizando agora a expressão da nossa função, temos então o limite quando h tende para 0 de h ao cubo vezes 0 sobre h à quarta mais 0 à quarta menos 0. Portanto, o 0 é o f de 0, 0. Tudo isto dividido por h. Bem, mas h ao cubo vezes 0 é igual a 0. Daí que temos o limite quando h tende para 0 de 0 sobre h à quarta sobre h. Mas 0 sobre h à quarta também é 0. Ou seja, o limite quando h tende para 0 de 0 sobre h, que é igual a 0. Está bem? Portanto, notem que o numerador é constante e igual a 0 e o denominador não é 0. Está bem? Tende para 0, mas não é 0. Depois, a derivada parcial de f em ordem a y no mesmo ponto, ou seja, no ponto 0, 0. É então igual ao limite quando h tende para 0 de f de 0h menos f de 0, 0 sobre h. Isto é o limite quando h tende para 0 de h ao cubo, desculpem, de 0 ao cubo vezes h sobre 0 mais h à quarta, tudo dividido por h. Bem, mas mais uma vez,
0 vezes h é 0 e, portanto, este limite resulta em 0. Está bem? Depois, na derivada parcial de f em ordem a y, mas agora num ponto diferente, no ponto 1, 0. Está bem? Portanto, agora queremos derivada parcial de f em ordem a y no ponto 1, 0. Reparem que a nossa função, a função f de xy, é dada pela expressão f de xy igual a x ao cubo vezes y sobre x à quarta mais y à quarta. E o denominador desta expressão não se anula no ponto 1, 0. Daí que podemos tanto ir pela definição de derivada parcial como pelas regras de derivação. Tá bom? Mas eu sugiro ir pelas regras de derivação, uma vez que, em geral, é mais fácil utilizar as regras do que utilizar a definição, uma vez que a definição envolve o tal limite. Tá bem? Então, neste ponto, no ponto 1, 0, ou noutro ponto qualquer que não fosse o ponto 0, 0, nós podemos usar as ditas regras. Então, a derivada parcial de f em ordem a y vai ser, então, x ao cubo, que é a derivada do numerador, vezes o denominador, ou seja, x à quarta mais y à quarta, menos o numerador, que é x ao cubo vezes y, vezes a derivada do denominador, que é 4y ao cubo, sobre o denominador ao quadrado, ou seja, x à quarta mais y à quarta ao quadrado. Como queremos esta derivada parcial no ponto 1, 0, então vamos substituir o x por 1 e o y por 0 e resulta no valor 1. Ok? Pronto. Depois a linha D. A afirmação é de facto falsa. Porquê? Porque a função deste exercício, portanto, esta nossa função, admite derivadas parciais no ponto x0 igual a 0, 0, mas, como vimos, ela não é diferenciável porque não é contínua. Ok? Portanto, então, a conclusão é que a mera existência de derivadas parciais num ponto não são suficientes para a função ser diferenciável nesse mesmo ponto. Aliás, nem sequer são suficientes para que a função seja contínua nesse ponto. Ok? Portanto, fiquem bem e vemo-nos na próxima aula. Tchau!